Hoje, o hashtag Confirma vai falar sobre financiamento de campanha. E depois da reforma eleitoral, Roberta, só existem duas formas de fazer isso: o fundo partidário ou a doação de pessoa física. É isso mesmo, Henrique. E quem doa para um candidato é porque acredita nas propostas dele, se identifica com as ideias do político. Mas antes, a gente vai mostrar exemplos de quem faz um outro tipo de doação, para uma causa social, por exemplo. E tem muita gente que se sensibiliza e não mede esforços para ajudar. Eu sou o Lucas Neres, tenho 19 anos, tenho bronquiolite obliterante, estou aqui em Porto Alegre. Entrei numa fila para conseguir o pulmão. Tem 60 pessoas, mas com Deus eu vou conseguir. Abraço. A luta para sobreviver chamou a atenção de muita gente em todo o Brasil. Na capital federal, a história do Lucas chegou inclusive aos meios de comunicação. Alô Brasília, agora são 5h13, uma tarde abençoada para todos nós. Tamo junto! Eu conheci porque eu apresentava um programa de televisão e fui fazer uma reportagem na casa dele. E o que mais me chamou a atenção é que, apesar de todo o problema que ele estava vivendo, inclusive desenganado por alguns médicos, e de todo o sofrimento dele, ele nunca se mostrou desmotivado. Eu trouxe essa história para a rádio e a gente resolveu fazer uma campanha para ele. A mobilização foi tão grande que Lucas conseguiu R$165 mil em doações para investir no tratamento. Todos os dias a gente vê pessoas precisando e eu acho que uma ajuda simbólica nossa, eles fazem a diferença. Todo o dinheiro arrecadado para o transplante do Lucas precisou ser declarado à Receita Federal. Tanto quem doa quanto quem recebe a doação precisa estar por dentro do que fazer para não ter dor de cabeça mais tarde. As doações para instituições de caridade, para pessoa física, é voltado por uma causa. Então é livre a doação. Na declaração de imposto de renda, ele tem lá uma informação, um campo para informar, para declarar o nome do beneficiário da doação, o seu CPF ou o seu CNPJ e o valor. A pessoa que recebe uma doação, sendo pessoa física, se ele tiver na lista dos que têm a obrigatoriedade de declarar, ele deve também informar o valor da doação recebida. Pois é, Roberta, muito legal essa corrente do bem. Muito bacana mesmo, né, Henrique? E o hashtag Confirma foi às ruas para saber que tipo de causa as pessoas topariam ajudar. Investiria na parte de saúde, com certeza. Se eu visse que tivesse retorno, investiria. Em causa social, pelas crianças, moradores de rua. Em tudo, afinal. Na saúde, na educação, no transporte. Eu investiria em formação, né? Informação. Acho que não só a formação nossa como pessoa, mas do povo em geral. Acho que isso é importante. Eu investiria em fomento de direitos civis. Direito das mulheres, negros, população LGBT, juventude, idosos, deficientes. Na conscientização cívica da juventude brasileira, para que ele não se perpetue igual a minha juventude massacrada pelo desconforto da ausência de conhecimento político. Se fosse para o senhor financiar, investir o seu dinheiro em alguma causa ou algum projeto, em que tipo de causa e projeto o senhor investiria o seu dinheiro? Ainda em imóveis. Pode pensar um pouquinho? Pode, claro. Que é uma causa. O mais viável a se fazer seria projetos de ONGs para pessoas mais necessitadas, eu acho o mais viável. Na causa humanitária, porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito pouco com a humanidade, muito pouco com as outras. A gente tem que parar de pensar só no nosso próprio umbigo, então investiria em alguma coisa para o outro. Eu financiaria uma causa que estivesse mais relacionada à educação. Porque quando a gente investe em educação, a gente não simplesmente dá às pessoas algo, a gente gera nelas conhecimento, gera nelas senso crítico. Menor abandonado.
Então eu acho que é uma causa importante para você se dedicar. Causas que ajudariam mesmo a vida em comum. Causa para político honesto, porque o Brasil precisa de honestidade. Viu só como tem muita gente disposta a ajudar? É isso mesmo, Henrique. E agora que você já entendeu o espírito da iniciativa, como a gente disse no começo do programa, campanhas eleitorais, partidos e candidatos também podem receber doações de pessoas que apostam nas ideias, nas propostas deles. Olha só. Você sabia que qualquer pessoa pode fazer uma doação para uma campanha eleitoral? Sabia. Não sabia. Sabia não. É verdade. Você pode doar para um candidato da sua preferência. E você, faria uma doação para uma campanha? Não doaria. Estou a favor de cada candidato arcar com suas próprias despesas, né? Eu não confio nos políticos mais, nos partidos. Eu não entendo bem do assunto, para a gente fazer uma doação a gente tem que entender bem, né? Eu ajudaria, sim, financeiramente, um político que estivesse realmente defendendo essa questão da educação, do acesso à informação a todos. Fazer, eu faria, dependendo quem seria o partido e quais seriam os objetivos desse partido. E isso não é coisa de outro mundo, não. Tem gente que doa. Dá só uma olhada na história do professor que há anos faz doação para campanhas. Eu doei na época para os amigos. Pessoas que eu conhecia há muito tempo, que tinham um passado bacana, que tinham valores, que tinham projeto, que tinham ideias, e eu me identifiquei com isso. Mas, atenção, cuidado para não ultrapassar o limite de doação. Pessoas físicas podem doar até 10% do total do rendimento recebido no ano anterior ao da eleição. Não há tradição de doação de pessoas físicas. Agora nós temos que reinventar essa cultura. E pode ocorrer, veja, uma manipulação malévola, que é existência do Caixa 2, o dinheiro já está lá, e passar-se a distribuir o dinheiro por CPFs. Nós temos advertido muito sobre isso. E estamos até cruzando sistemas para fazer batimentos, cruzamentos, para evitar que isso ocorra. Mas nós estamos realmente preocupados. E a Justiça Eleitoral dá uma mãozinha para que o eleitor possa acompanhar toda essa movimentação financeira. Essa é a grande novidade das eleições de 2016. Até a eleição de 2014, a Justiça Eleitoral era informada do financiamento da campanha eleitoral em 3 oportunidades: na primeira parcial de campanha, na segunda parcial de campanha e nas prestações de contas finais. Agora, com a Lei 13.165, candidatos e partidos políticos passam a informar a Justiça Eleitoral a cada 72 horas contados do recebimento do crédito financeiro em conta corrente o financiamento da sua campanha eleitoral. O candidato também pode utilizar recursos próprios. Aí pode investir o quanto quiser, desde que respeitado o teto de gastos de campanha, que a gente vai falar daqui a pouco aqui no programa. E quem doa, fica de olho. Fico monitorando ele, o que ele está fazendo, enfim, sim, fico de perto acompanhando. Acho importante. Você não só se envolve, você se compromete no projeto. Com ou sem doação, todo eleitor, todo cidadão tem o compromisso de fiscalizar seu candidato. E depois de eleito, esse compromisso é ainda maior. Tem que ficar de olho no político para saber se ele está cumprindo o que prometeu. Colocar alguém lá é uma responsabilidade sua, né? Os atos dele vão cair sobre você. Se a gente colocou eles no poder, nada mais que a nossa obrigação de cobrar deles que eles façam o papel deles. A questão de sermos cidadãos e exigirmos o que a gente tem de direito. Então é dinheiro de todo mundo, então a gente tem que cobrar mesmo. Salve, salve amigos, eu sou o Digão do Raimundos e é o seguinte, esse é um ano de eleição e é muito importante que a gente vote com consciência. A consciência que vai mudar esse mundo. Esse dedo aqui não vale nada se você não tiver a cabeça no lugar e escolher aquela pessoa que realmente vai fazer a diferença pra gente. Então é isso aí, galera. Vamos escolher candidatos que queiram realmente fazer alguma coisa por nós, que somos os contribuintes, os eleitores, tá bom? Fica a dica. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos. E 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal.
você viu que as pessoas podem ajudar a financiar uma campanha eleitoral. Mas é importante saber, partidos e candidatos que recebem os recursos precisam prestar contas à Justiça Eleitoral e administrar muito bem o dinheiro que entra. E como toda instituição séria que arrecada recursos por uma causa, é preciso ter muita responsabilidade na hora de aplicar o dinheiro dos doadores, né? A criança ela tem inocência roubada pela AIDS. Uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que o mais importante diante de toda essa realidade aí é a transparência. Nós recebemos crianças tanto de Brasília quanto da região Norte e Nordeste. É muito importante que o doador tenha certeza absoluta que a colaboração dele é fundamental para a saúde dessas crianças, para a assistência que a Abrace faz, mas mais importante ainda é a Abrace, como ela lida com esse dinheiro, como ela presta contas do uso desse recurso. Todo o apoio recebido pela ONG Amigos da Vida, ele é feito mediante a apresentação de um projeto prévio. A gente apresenta um projeto, seja para um mutirão de saúde, seja para uma ação complementar às desenvolvidas pela ONG. Nós temos que prestar contas para o Ministério Público, então isso já é uma ferramenta que nós temos, que o parceiro ele pode entrar no site do Ministério Público e ele vai ter acesso ao relatório, à prestação de contas ou parecer do Ministério. Isso já é uma ferramenta importante. Eu tento ter uma relação muito próxima com o meu apoiador, para que ele possa conhecer de perto o trabalho da ONG, para que ele vá conhecer o local para onde o dinheiro dele foi. Outra que nós usamos muito e que dá certo é chamar o parceiro, chamar o doador aqui, para que ele venha conhecer onde o recurso é aplicado. Isso é fundamental. Minha preocupação maior é a seriedade, a ética, na prestação dos nossos serviços e na gestão dos nossos recursos. A gente tem que ter transparência, responsabilidade e bom uso dos recursos. Além das doações voluntárias que mantêm as campanhas políticas, o governo também ajuda. É o financiamento público de campanha. Isso é feito por meio do fundo partidário. Legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral têm direito a receber recursos que não podem ser gastos de qualquer maneira. Regras devem ser respeitadas. O fundo partidário é um recurso que os partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral recebem e devem prestar contas ao TSE. Traduzindo, é tipo uma poupança e quem deposita o dinheiro nesse cofrinho é o governo. Essa verba é votada pelo Congresso anualmente, então pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Para a gente ter uma ideia, nós já falamos de um valor de quase 900 milhões de reais, em torno de 880 milhões de reais, para serem distribuídos pelos partidos políticos. E por falar em cofrinho, lembra daquele em forma de porco? Então, a gente vai cortar ele em partes. Calma, é só uma brincadeira. Ninguém precisa se preocupar. A cabeça, ou 5%, é dividida de forma igual por todos os partidos registrados no TSE. O corpo, que corresponde aos outros 95%, é distribuído na proporção dos votos recebidos pela legenda na última eleição para a Câmara dos Deputados. Tem partidos com maiores bancadas que recebem mais dinheiro e partidos até sem bancada que entram apenas naqueles 5% de distribuição igualitária. Mas o dinheiro não é entregue de uma só vez, não. É como uma mesada da Justiça Eleitoral. É bom receber mesada? Eu acho que é bom. Porque você se sente mais independente de ter o seu dinheiro. Porque você pode juntar e comprar outras coisas que você quer. Eu junto dinheiro no meu cofre de compra. Ó quando tá cheio. E quando você quer gastar com besteira? Ah, daí eles dão um puxão de orelha, né?
Ai, nossa, chega! Você já comprou muita coisa. O fundo partidário também tem destino certo. Só pode ser usado, por exemplo, na manutenção das sedes, serviços do partido e na propaganda política. Além disso, de cada R$100 recebidos pelo partido, pelo menos 5 devem ser utilizados para promover a participação da mulher na política. E tem mais novidades para a eleição deste ano. O fundo partidário agora passa a ser também grande elemento de pagamento de despesas de campanhas eleitorais. As legendas devem identificar as despesas realizadas com recursos do fundo na prestação de contas. Tipo quando você tem que apresentar a nota fiscal para comprovar o que comprou. Eu vou mais com o meu pai comprar. Ele pede o troco e olha a nota fiscal. Se for muito caro, ela sempre vê a nota fiscal. E como acontece com a mesada, se o fundo não for bem aplicado, perde, né? A Justiça Eleitoral, quando rejeita as contas de determinados partidos, uma das penas, uma das punições é não ter esse repasse. E ninguém quer ficar sem mesada. É melhor me comportar e receber a mesada do que não receber a mesada. Eu me comporto, agrado ela e ainda ganho dinheiro. Entendeu? 2 coelhos numa cajadada só. Henrique, o que você está vendo aí? É um desses vídeos que circulam na internet que falam sobre a urna eletrônica. Esse daqui, por exemplo, diz que não é possível fazer uma auditoria por meio da recontagem dos votos. Ah, a gente pergunta ao Giuseppe, isso é verdade? O registro digital do voto armazena todos os votos que são digitados no teclado da urna, de uma forma eletrônica, numa tabela digital, ou seja, a urna eletrônica assina digitalmente essa tabela. E esses dados ficam disponíveis para os partidos políticos. Inclusive, eles podem fazer a apuração e a totalização independentemente, porque se tem acesso a 100% dos votos das sessões eleitorais. Olha esse aqui, Roberto. No vídeo, fala que outros países têm sistemas eletrônicos de votação mais avançados que o brasileiro, inclusive com impressão de votos. Será? Nós submetemos esse processo eleitoral a 143 milhões de cidadãos. E esse processo sofre melhorias a cada ciclo eleitoral. Aí a pergunta, será que nós podemos comparar uma história dessa, na maturidade do processo brasileiro, com iniciativas que existem em outros países, que não representam sequer a um município brasileiro? E tem mais. Eu encontrei um vídeo aqui dizendo que o TSE já deveria ter divulgado o código-fonte da urna eletrônica para consulta pública. Ué, mas será que já não foi divulgado? Fazemos isso. Os sistemas são abertos 180 dias antes da eleição para que várias entidades possam analisar linha por linha de cada programa que será colocado no processo eleitoral antes da sua blindagem da lacração. O Ministério Público, Código dos Advogados, universidades, entre outras instituições podem vir ao TSE e analisar cada programa, inclusive tirar dúvidas e até mesmo, se for o caso, impugnar. Meu nome é Fernanda Pires, eu moro em Michigan, nos Estados Unidos, há 12 anos. Vou falar um pouquinho sobre as eleições por aqui. Elas parecem complicadas e, na verdade, são. Primeiro, não é voto direto, não é o povo em si que elege o presidente diretamente. Outra coisa, o voto aqui não é obrigatório. As eleições aqui são em cédula de papel. A cédula de papel entra numa máquina, aí ela é contabilizada e o papel fica ali para garantir se tem algum erro ou não. O tempo da apuração depende de ano para ano, considerando as polêmicas e quão perto um candidato está do outro. Então aqui, por enquanto, nada de urna eletrônica. Se você é adolescente, se você é jovem, começar a prestar atenção o que é o poder do voto, como que é interessante você analisar o seu candidato e colocar um bom voto na urna, eu tenho certeza que nosso país pode mudar a partir da sua atitude. Com certeza, e para isso você precisa acompanhar o movimento, acompanhar o que acontece, conhecer as políticas, entender como é que funciona, e para isso a Justiça Eleitoral, que é responsável por tudo isso no nosso país, tem colocado no seu canal no YouTube. Eles criaram um canal no YouTube para colocar informações, para colocar vídeos, para colocar várias coisas para que a gente possa se informar melhor.
A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O acesso aos elevadores é direito de todos, sem discriminação. O frete para a entrega de imóveis e eletrodomésticos deve ser gratuito. E o Bosque das Águas, em Mangabeira, tem preservação ambiental garantida. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Uma das grandes mudanças para as eleições esse ano é o fim do financiamento empresarial de campanha. Ele foi proibido com a reforma eleitoral de 2015. Nas eleições de outubro, nenhuma empresa vai poder investir dinheiro em campanhas eleitorais. E os eleitores sabem muito bem o que isso significa. Por que você acha que as empresas escolhiam um candidato para apoiar? Certamente para obter alguma vantagem, né? Dá o dinheiro que é algo em troca, né? É o toma lá da cá. Para se beneficiar depois, se esse candidato ganhar. Eles pensam em quem? Neles. E o povo? Nada. Viu só? O eleitor sabe o que acontece nesse jogo de interesse. Só para você ter uma ideia, em 2014, uma empresa chegou a doar 52 milhões de reais para partidos e candidatos. Há muitos interesses não revelados quando financiam e depois querem a resposta. As grandes empresas sempre venderam muito e sempre esperaram participar das obras e das licitações e sempre buscaram ser fornecedoras do Estado. Empresas doam para candidatos, candidatos favorecem empresas com obras públicas e com prestações de serviço. Desde o ano passado, as empresas estão proibidas de financiar campanhas eleitorais. E esta é a primeira eleição com uma nova regra. A Justiça Eleitoral está de olho na prestação de contas apresentada pelos candidatos. Um grupo formado por representantes do TSE, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal e Banco Central, por exemplo, vai analisar todos os dados. Já que as empresas estão proibidas de doar, o foco é verificar se as contribuições estão dentro do limite permitido. Nós estamos nos preparando e talvez já estejamos até avançados no sentido de procedermos a uma análise mais rigorosa das contas. O nosso esforço é para fazer com que a prestação de contas deixe de ser um faz de conta. Está muito correto. Tinha que ter sido feito antes, né? As empresas deitavam e rolavam aí com doações Caixa 2 e depois tirando proveito dessas doações. E vai ter mais controle, viu, Henrique? Além do fim do financiamento empresarial, essa vai ser a primeira eleição em que partidos e candidatos têm limite estipulado para gastar. E mesmo aquele candidato que tem condições de bancar a própria campanha vai ter que seguir o teto calculado pelo TSE. Então vamos ver como ficaram os limites para este ano. O candidato a prefeito, por exemplo, pode gastar até 70% na maior despesa registrada no primeiro turno de 2012. Se a eleição teve 2 turnos, o limite é de até 50% do maior gasto em 2012. E se a eleição deste ano também tiver segundo turno, o candidato pode gastar até 30% do que usou no primeiro turno de 2016. No caso do vereador, a eleição para ele tem um turno só. Então, nesse caso, vale a regra dos 70% do maior gasto na última eleição. Mas tem um detalhe em tudo isso. Em cidades com até 10 mil eleitores, existem 2 tipos de limites. Pode ser 70% do maior gasto em 2012 ou 100 mil para a campanha para prefeito e 10 mil para vereador. Fica valendo o que for maior. E no site do TSE você pode consultar os limites para cada cidade. Então, não dá para vacilar. Fique de olho nos gastos dos seus candidatos. O hashtag Confirma fica por aqui. A gente se vê nas redes sociais. Tchau! Tchau!